criançada? Graças a Deus. Queridos, nós estamos já há 2 domingos estudando, começamos uma exposição no Evangelho de Marcos. E eu creio que o Senhor tem falado ao nosso coração, ao meu coração Ele tem falado. Eu passei a semana inteirinha com algumas verdades, algumas expressões no meu coração do que nós conversamos semana passada. Sobretudo, o Senhor ministrou muito claro ao meu coração quando João Batista fala da grandeza daquele que vem. E ele diz: Ele é mais poderoso do que eu, e diante dele eu não sou digno de curvar-me para desamarrar correr suas sandálias. Esse texto mexeu muito comigo, porque o Senhor ministrou meu coração de maneira muito clara. Nós não somos dignos do pior do serviço, mas Ele nos concedeu o privilégio de servir a Ele. Nós não somos dignos de nos curvarmos para desamarrar suas sandálias, mas nós temos o privilégio de estar aqui. Eu não sou digno de nada, eu tenho o privilégio de ser um pastor, e não é por causa de mim, é graça do Senhor. Você não merece estar aqui, é graça do Senhor na sua vida. Você já fechou seus olhos hoje e agradeceu a Ele por tamanha graça? Agradeça a Ele por a gente começar. Talvez você ainda não agradeceu a Ele por tamanha graça. Ele te alcançou, querido. Ele te alcançou, Ele deu vida a você. Ele deu vida a você. Ele deu vida a você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por tamanha graça. Amém? Eu falei com vocês, começando essa conversa há 2 semanas atrás, que Marcos vai nos apresentar Jesus Cristo como um rei, mas um rei diferente. Um rei que veio para servir e não para ser servido. Um rei que não vem para exercer o seu poder, a sua autoridade, como o mundo faz. Ele veio instaurar um reino de ponta cabeça. E na semana passada, eu falei que esse rei, como todo rei no contexto de Marcos, ele tinha um mensageiro. Alguém que veio à sua frente e lhe preparou o caminho. E na semana passada nós falamos sobre esse mensageiro que Marcos nos apresenta no capítulo 1. Esse mensageiro é João Batista, o mensageiro do rei, o arauto do rei, que prepara o caminho do rei. E como ele fez isso? Pregando arrependimento para o perdão dos pecados. E o que é inovador em João Batista é que ele convida as pessoas a se batizar, mas não apenas gentios, judeus e gentios precisam se arrepender dos seus pecados, porque a sua classe social não salva você, a sua etnia não pode salvar, a família que você tem não pode salvar você. E Cristo nos chama, João Batista, ele chama gentios e judeus a voltar-se para Deus. Afinal de contas, o rei estava prestes a chegar, mas o seu povo não estava pronto. Eu quero que você imagine, querido, depois de 400 anos de silêncio entre Malaquias e os últimos profetas, até que chega João Batista, Deus enviou o seu mensageiro, aquele que ele prometera. Deus prometeu vir ao seu tempo, mas ele diz: antes que eu vá, eu vou enviar o meu mensageiro, uma voz que vai ecoar no deserto. E por meio dessa voz, Deus está chamando o seu povo de volta para Ele. Esse João Batista, ele é tão grande, mas ele sabe que é indigno. Na semana passada falamos sobre o mensageiro do rei. Hoje nós vamos falar de quando o rei entra em cena. Marcos capítulo 1, versículo 9. Verifique comigo, por gentileza, com a sua Bíblia. Peço que você a mantenha aberta até o final da nossa conversa. Marcos capítulo 1, versículos 9 ao 13. Naquela ocasião veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado.
Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco nessa noite. Precisamos, dependemos do Teu Espírito a iluminar o nosso coração, a nossa mente. Eu preciso desesperadamente do Teu Espírito a fazer o que eu sou incapaz de fazer. O homem, quem quer que seja, pode levar a palavra aos ouvidos, quando muito aos ouvidos. O Senhor é aquele que pode levar a palavra ao coração dos homens. Traz ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando o semeador sai a semear, o ladrão sai a roubar a semente. Mas que as sementes que serão lançadas no nosso coração não sejam roubadas, mas venham produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nosso texto pode ser dividido em duas partes. É muito claro, muito simples, muito óbvio, muito objetivo. Marcos nos escreve a respeito do início do ministério de Jesus Cristo, quando ele sai do anonimato, cerca de 30 anos de idade. Marcos nos fala do batismo de Jesus e da sua tentação no deserto. Jesus cresce na cidade de Nazaré, uma pequena cidade a pouco mais de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, e ali ele passa boa parte da sua infância, tanto é que ele é chamado de um nazareno. O texto vai nos dizer, no versículo inicial aí, versículo 9, que naquela ocasião, observe que o texto é precedido pelo ministério de João Batista, onde João Batista está chamando o povo a arrependimento, onde João Batista diz: após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. João Batista vai dizer: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, e aí eu tenho algo, vai acompanhando comigo por gentileza, quem tiver aí, versículo 9. Naquela ocasião, observe que Jesus, ele se manifesta, ele vai ao encontro do seu mensageiro, daquele que estava preparando o seu caminho, e Jesus vai lá para ser batizado por ele. Apesar de João Batista não querer batizar, outros evangelhos vão falar sobre isso, os outros sinópticos vão falar sobre isso, mas Jesus insiste e diz: convém que seja assim, para que a justiça seja satisfeita. E aqui uma pergunta nasce. O batismo de João, falamos semana passada e recapitulei rapidinho agorinha, era um batismo de arrependimento, para perdão dos pecados. Ora, se Jesus Cristo não cometeu pecados, e todos concordamos com isso, amém? Eu lembro-me, abrindo um parêntese, um dia que eu estava na oração pela manhã na igreja, lá em Patos de Minas, e a irmã orando e agradecendo ao Senhor: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se fez como nós, o Senhor assumiu, o Senhor, inclusive o Senhor pecou por nós. Aí eu falei: opa, parou tudo. Porque se Jesus Cristo pecou, querido, Ele não é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo se fez igual a nós em todas as coisas, exceto pelo pecado. Ora, se o batismo de João é um batismo para arrependimento de pecados, a pergunta que surge de maneira óbvia é: por que Jesus Cristo se batiza? Por que Jesus Cristo está ali, se ele não tem pecado a confessar? A grande maioria dos estudiosos e teólogos, comentaristas bíblicos, acreditam que ele faz isso porque se chama de identificação. O que significa isso, pastor? Cristo se identifica conosco quando ele assume o nosso lugar. Ele se faz semelhante a nós em todas as coisas, exceto pelos nossos pecados. Mas por que ele vai então? Por causa dos nossos pecados, que seriam imputados a ele. Ele se identifica comigo e com você. Ele se faz homem como eu e você. E é fantástico nesse texto. Eu gosto muito de ir lendo, estudando e expondo a Bíblia versículo por versículo, porque a Bíblia não vai nos obrigar a falar de vários assuntos. É muito bom, porque como pregador, e cada pregador presente aqui, nós temos um grande risco de ter textos preferidos. Mas a Bíblia toda é a palavra de Deus, e a Bíblia toda foi escrita para nós. Quando a gente vai andando versículo por versículo, nós vamos falar sobre assuntos, por exemplo, que eu tenho claro, explícito nesse texto, que é a Trindade. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu algo sobre a Trindade em culto.
Mas Marcos nos apresenta a Trindade de maneira explícita. E é interessante observarmos que lá no Gênesis a Trindade está presente. O Espírito de Deus está pairando sobre as águas. Algumas versões no original vai dizer que ele batia suas asas sobre as águas. Deus estava presente e o Verbo, que é Jesus Cristo, estava presente quando Deus diz: haja luz e houve luz. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, eu tenho o Espírito Santo. Agora Deus está trazendo uma nova criação. Deus está restaurando todas as coisas e de novo eu tenho a Trindade presente. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e eu tenho o Espírito Santo. Observe que Marcos está nos mostrando algo fantástico. A chegada do Rei, o Evangelho, é um resultado da ação de um Deus triuno. E aqui, abrindo um parêntese, nós não somos triteístas, nós não temos 3 deuses, nós temos um só Deus. Não existem 3 deuses. A Bíblia é enfática, em toda ela existe um só Deus verdadeiro, mas não temos apenas uma pessoa na Trindade. A Bíblia também mostra que esse Deus único é constituído de 3 pessoas distintas. Não são 3 pessoas um Deus que se apresenta a cada hora de uma maneira, não. Eu vou ter nesse texto, e olha que oportunidade nós temos, o Pai falando dos céus, o Espírito descendo como pomba e o Filho participando de tudo isso. Aonde estão ali? Eu tenho 3 pessoas distintas, mas um só Deus. O que interessa para mim e para você não são os detalhes da Trindade aqui, mas entender que toda a Trindade está empenhada em salvar você. Deus eterno tem um plano maravilhoso. O Espírito, Jesus Cristo encarnou para cumprir esse plano, e o Espírito hoje aplica esse plano ao seu coração. Marcos registra Jesus saindo da água, o Pai falando, o Espírito Santo descendo como pomba. E o texto vai nos mostrar o Pai manifestando o seu amor e prazer eterno pelo Filho. Eu acho fantástico, já escutei algumas vezes, algumas pessoas que dizem assim: não, eu não preciso expressar amor, não. Eu não preciso falar que eu amo, não. Amor a gente mostra com atitude. Engano seu. Porque eu tenho o Pai eterno, o Deus eterno, expressando amor para o seu filho, falando que ele ama o seu filho, e não é porque Jesus estava carente. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai manifesta o seu amor, manifesta o seu prazer eterno. O Espírito está ali para capacitar o Filho a fazer tudo o que é necessário, a capacitá-lo para o seu ministério. Ele está prestes a começar sua jornada, e o Pai está ali com ele, o Espírito está ali com ele. É interessante ressaltar que Deus havia falado, observe que nós já vimos isso tudo em Marcos. Deus havia falado a respeito do seu filho por meio das Escrituras. 400 anos depois, Deus fala a respeito do seu filho por meio de João Batista. E agora, missionária Kelly, o próprio Deus rasga os céus para falar a respeito do seu filho. Ele diz: tu és o meu filho amado, de ti me agrado. O que Marcos diz lá no versículo 1, lembra? Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Pai diz agora: tu és o meu filho. Tu és o meu filho. Continuando aqui, versículo 12. Nós chegamos na segunda parte do texto. Daqui a pouco nós vamos trazer algumas aplicações, onde fica mais fácil, mais claro. Mas a gente precisa entender o texto, explicar o texto. Logo após, observe que eu tenho essa expressão, se você quiser grifar ela na sua Bíblia aí, porque ela é interessante. Ela acontece 41 vezes somente no Evangelho de Marcos.
Logo após, imediatamente, subitamente, justo naquele momento, eu falei sobre isso lá na nossa primeira conversa. Marcos é rápido, ele mostra Jesus em movimento. Esse rei está sempre servindo, trabalhando, ele não para. Logo após, imediatamente, naquele instante, de maneira súbita, observe, logo após, ele acabou de ser batizado, imediatamente, ele acabou de ouvir a voz do céu, dizendo que o Pai lhe ama, vê o Espírito descer como pomba, imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto. Verso 13. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Observe como o cenário muda. E Marcos é fantástico nos mostrar isso. Porque agorinha eu estava no Jordão. Um lugar cheio de água. Imediatamente Marcos muda o cenário, e em um versículo ele vai para o deserto, um lugar seco, um lugar perigoso, um lugar hostil, um lugar que ele vai dizer habitado por feras. Um versículo atrás, Jesus está ouvindo o Pai lhe dizer que ele ama, o Espírito descer sobre ele como pomba. Um versículo depois ele está no deserto para ser tentado por Satanás. Observe que é uma mudança drástica e súbita. E eu quero que você observe outra coisa, por gentileza, que eu acho que tem algumas coisas na Bíblia que não são tão claras para nós, pelo menos parece que nós não entendemos. Quem foi que o levou ao deserto? O texto é claríssimo, Marcos é enfático em dizer que logo após do seu batismo, o Espírito o impeliu, o Espírito exerceu uma força, uma influência sobre ele, o Espírito o impele a ir ao deserto. Eu tenho o Deus homem assumindo natureza humana, indo para o deserto, sofrer aquilo que nós sofremos, ser tentado. Quem já foi tentado aqui? Todos os dias? Todos os dias? Quantas vezes? Mas só que esse Deus homem, Jesus, tem uma experiência que de nós mesmos nós não conhecemos. Ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás, mas ele volta de lá vitorioso. Lembra que cantamos? Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível és, o Senhor. Isso só Ele sabe o que é isso. E nós, pastor, mas eu não sou um vencedor? Não, somos de natureza perdedores. Somos de natureza vencidos pelo pecado, vencidos por Satanás. Mas em Cristo Jesus nos tornamos vencedores. De maneira que a vitória não é minha, a vitória não é nossa, a vitória é de Cristo. E eu só participo da vitória na medida que eu participo de Cristo. É uma hipocrisia minha dizer para todos vocês, nós somos vencedores. Não somos. Porque o fato de participarmos de um culto não faz de nós vencedores. O que nos torna vencedores é participarmos de Cristo. De Cristo. É em Cristo que está a nossa vitória. Ele vai para o deserto para ser tentado a tal ponto, mas ele volta de lá vitorioso. Alguém disse com muita propriedade: Deus tem um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem tentação. Porque o próprio Filho de Deus foi tentado, mas ele venceu. Ele venceu.
Jesus é impelido ao deserto para ser tentado por Satanás. E talvez você que está aqui pense que Satanás seja um ser mítico, uma lenda, uma história da carochinha, uma ideia subjetiva, ou talvez uma energia negativa. Não, querido, Satanás é um anjo caído, um ser poderoso, mas não todo poderoso, um ser que está em alguns lugares, mas não em todo lugar, porque onipresente é Deus, onipotente é Deus, onisciente é Deus. Mas não negligencie que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo que nos espreita. E o texto vai dizer que Jesus vai ao deserto, impelido pelo Espírito, para ser tentado por Satanás. Quando a gente vê um texto desse de maneira superficial, a gente pode pensar que Jesus está sendo atacado. Me responda. É Satanás que vai até Jesus ou é Jesus que vai até Satanás? Me responda. Ele vai ao encontro dele. Cristo vai ao deserto para aquilo. É Cristo que está invadindo o território do inimigo. É Cristo que está chutando a porta. Lembra daquele texto, Mateus 16, 18? Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja não está na defensiva, a igreja está no ataque, porque nosso Cristo avança, nosso Cristo vai à frente. Agora eu conheço um monte de gente que vive na defensiva. Eu conheço gente que tem mais medo do diabo do que temor a Deus. Conheço gente que tem medo de olho gordo, gente tem medo de inveja, de palavra contrária. Oh, queridos, se nós for viver com medo do que o diabo pode fazer conosco, a gente não faz nada. Tem um lugar seguro em Jesus Cristo, querido. Tem um lugar seguro. Eu não sei que Jesus você conheceu, mas o Jesus da Bíblia é forte, lugar seguro para aqueles que estão nele. O Jesus da Bíblia tem as suas ovelhas na palma das suas mãos. Eu não sei quem dá conta de tirar de lá, não. Tem alguém? Ninguém. Palavra de Jesus, ninguém pode arrebatar ela das minhas mãos. Não tem lugar mais seguro que esse, querido. Jesus vai para cima, Jesus vai ali, ele vai saquear o despojo, ele vai amarrar o valente, porque o seu ministério está começando. Depois você vai ver nos textos a seguir, Jesus expulsando demônio, Jesus mandando demônio embora. Sabe por quê? Ele já venceu ele lá no deserto. Querido, o nosso inimigo é um inimigo vencido, não é porque nós somos fortes, é porque o nosso Jesus já venceu. Temos vitória em Cristo Jesus. Observe que Marcos trabalha de maneira maravilhosa a pessoa de Cristo. No Jordão ele prova que ele é o Filho de Deus. Vem uma voz do céu: esse é o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Mas no deserto Marcos prova que Jesus é o homem perfeito, aquele que não cedeu às tentações. Ele se identifica comigo e com você, porque veio para nos salvar. E no deserto ele prova que pode nos salvar. Porque se ele vai para o deserto e cede, ele não pode nos salvar. Se ele foge do deserto, ele também não pode nos salvar. Mas se ele vai ao encontro do nosso inimigo e o derrota, ele está dizendo: eu sou o libertador que você esperava. Eu sou aquele que pode libertar você. A boa notícia é que o rei chegou, aquele que vence quem nos derrubou. Observe que é fantástico. Eu disse para vocês que na nossa primeira conversa, que Marcos tem um enredo dentro da narrativa bíblica de nos trazer para um novo êxodo, onde Cristo nos tira de um lugar de pecado e nos leva de volta para a sua presença. E há vários ecos aqui do Antigo Testamento. Para você que conhece a Bíblia, você sabe que lá no Antigo Testamento o povo de Deus atravessa o Jordão.
Lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus está sobre o povo, os guiando pelo deserto. Lá no Antigo Testamento, Israel é chamado de filho de Deus e fica 40 anos no deserto. Mas agora eu tenho um verdadeiro filho passando pelas águas. O verdadeiro filho sobre quem o Espírito desce. O verdadeiro filho que escuta: este é o meu filho amado. O verdadeiro filho que vai para o deserto passar não 40 anos, mas 40 dias. Esse filho, diferente de Israel, não trai a sua filiação. Sabe por que acontece? A gente vem para o culto, escuta e canta: somos filhos de Deus. A gente chega na esquina e nega isso. Israel está lá, o Senhor, Êxodo 19, vocês são meu povo, vocês são meus filhos. Mas logo o povo vira as costas para Deus. Aqui tem um que não vira as costas para Ele. Aqui tem um que de fato é o Filho de Deus, e ele derrota Satanás. Marcos não vai gastar tinta para explicar como foi a batalha, mas fica implícito que Cristo venceu. Cristo faz aquilo que somente Deus pode fazer, e Ele demonstra ser tanto o Senhor quanto o verdadeiro servo de Deus. O texto termina dizendo que estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Eu quero que você perceba que Adão e Eva, e a Bíblia, eu preciso entendê-la dentro de um todo, Adão e Eva caíram no jardim, em harmonia com os animais. Imagine você aquele lugar, o Éden, um lugar de delícias, um lugar maravilhoso, onde tudo há ordem, tudo há perfeita harmonia. Nesse ambiente o homem vira as costas a Deus. Agora Jesus está no deserto, em um lugar que não tem o que tinha no jardim, não tem a beleza que tinha no jardim, não tem o alimento que tinha no jardim, e não tem os animais em harmonia. As feras o cercam, mas no deserto Cristo vence. O texto é simples, esse é o texto, e eu gostaria de passar aqui daqui a pouco para algumas aplicações, mas o que Marcos está mostrando para mim e para você é que é desse rei que nós precisamos. O Cristo vencedor, que não cede, não se rende às propostas do diabo, que não conhece o gosto amargo do pecado, aquele que sabe o que é vencer. E o texto nos mostra de maneira clara, Marcos está mostrando esse rei que vai para o território do inimigo e volta vencedor. Então até aqui Marcos nos diz: Cristo foi anunciado por João Batista, Cristo foi ungido pelo Espírito, Cristo foi reconhecido por Deus, Cristo foi aprovado no deserto, agora ele está apto para exercer o seu ministério. Quem entendeu até aqui, diga amém. Simples, 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 simples. Esse é o texto, tá? O que isso tem a ver comigo? Primeiro lugar, fala assim comigo: eu sou convidado a desfrutar de Cristo. Esse texto, como poucos, mostra para mim a doutrina da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em um relacionamento harmonioso, um relacionamento de amor, um relacionamento onde um trabalha em prol do outro, um beneficia o outro, um glorifica o outro, um ama o outro. Quem entendeu até aqui, diga amém. Eu lembro-me algumas vezes na minha vida, no contexto de igreja, eu praticamente já vi de tudo em igreja. Eu lembro de alguns ministros de louvor, talvez bem intencionados, geram um certo impacto, em dizer para a igreja quase que Deus estava carente e por isso Ele criou você. Alguém já ouviu algum tipo de sentimento parecido? Deus estava tão só, então Ele criou o homem para que Ele pudesse ter alguém para relacionar. Esse não é o Deus da Bíblia, querido, porque o Deus da Bíblia é completo em si mesmo. O Deus da Bíblia não precisa de alguém para se relacionar. Há uma trindade eterna que se ama eternamente, que cuida um do outro eternamente, que um glorifica o outro eternamente. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Se Deus precisasse de mim e de você para amar, Ele não poderia ser Deus, porque se eu tenho o poder de mudar quem Deus é, Ele não é imutável, Ele está sobre o poder de alguém. Deus não está sobre o poder de ninguém, Deus não pode ser alterado. Então a pergunta nasce: por que Ele nos criou?
Não porque Ele precisava de você, mas Ele nos criou para poder transbordar aquilo que Ele tem. Deus não precisava de criar-nos para relacionar-se conosco, mas nós precisamos nos relacionar com Ele. E a boa notícia do Evangelho é que você foi convidado a participar dessa comunidade de amor. Quem entendeu o que quer dizer? Aonde o pai ama o filho ama o pai, e um ao outro se amam. E aí, esse Deus é tão grande, tão extraordinário, que Ele diz assim: você não merece, mas eu quero te chamar para fazer parte disso. Eu quero derramar do meu amor sobre ti. Eu quero derramar de quem eu sou sobre ti. Porque o Senhor está precisando? Não, porque você precisa. Porque você necessita. Querido, o Deus da Bíblia nos chama a participar dele, a estar com ele. João vai falar em 1 de João 4, se eu não me engano 16, que nós estamos nele e ele está em nós. Nós temos nossa casa nele e ele tem sua casa em nós. Querido, nós nos alegraríamos muito se um de nossos irmãos virasse para você hoje e falasse assim: vá almoçar na minha casa domingo, eu quero desfrutar de um tempo com você. Se é uma pessoa que você gosta, você ficaria todo feliz, sim ou não? Sim. Você recebeu um convite maravilhoso, fala com a pessoa que está lá, fica a dica. Você recebeu um convite maravilhoso para desfrutar de comunhão, para desfrutar de relacionamento. Agora, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos chama a desfrutar de quem Ele é, e nós não nos empolgamos com isso. Ele não apenas nos chama para desfrutar dele, mas Ele nos apresenta um modelo de relacionamento, aonde não é um sugando o outro, mas é um transbordando sobre o outro. Sabe por que existem casamentos falidos? Porque são sanguessugas procurando um cachorro, são pulgas procurando alguém para sugar, são pulgas querendo dá-me, 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 e ninguém disposto a oferecer. Aí a Trindade apresenta, se doando um para outro, se entregando um para outro, e diz: é assim que é a harmonia, é isso que é amor. E a igreja foi chamada para viver isso. Pastor, é difícil? É mesmo, é extremamente difícil. É por isso que para Paulo maturidade cristã não é rodar no manto. Para Paulo maturidade cristã é amar. O que mostra a sua maturidade é o quanto você ama, é o quanto você se importa com o outro. Jesus vai dizer, João 13,35: nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos, em vos amardes como eu vos amei, em amardes uns aos outros como eu vos amei. Você conhece alguém que está em Cristo quando você olha para ele e diz: esse ama. Eu quero te perguntar, quando as pessoas olham para você, elas percebem isso? Quando as pessoas olham para mim, elas veem alguém que ama. Você foi chamado para desfrutar da presença de Deus e da presença dos outros. Segundo, o texto fala do Espírito de Deus descendo sobre Jesus Cristo. Isso significa para mim e para você: não tente viver o Evangelho sem o Espírito de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: não tente viver o Evangelho sem o Espírito de Deus. Lembro-me muitas vezes de ver algumas pessoas com um tipo de expressão: é como se tivesse como eu viver o Evangelho sem o Espírito, mas tivesse uma classe acima, daqueles que vivem com o Espírito. Não tem Espírito. Ou você vive com o Espírito, ou não é o Evangelho que você está vivendo. Quem está entendendo? Deus, aqui eu tenho Jesus Cristo, nosso modelo, homem, e como homem revestido de poder do Espírito Santo.
Querido, você foi chamado para fazer algo por Deus e não sei o quê. E eu quero te dizer com toda certeza, você é incapaz de fazer na sua força. Você é incapaz de fazer sem o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo recebe poder do Espírito Santo. Jesus Cristo é guiado por Ele ao deserto. Jesus Cristo vai à sinagoga no poder do Espírito Santo. Ele entra na sinagoga e cura no poder do Espírito Santo. A pergunta que nasce é: se Jesus Cristo, para exercer o que Deus lhe chamou para fazer como homem, precisou do poder, da pessoa, da presença, da direção do Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer sem isso? O que nós, ministros, podemos fazer sem o poder do Espírito? O que nós, ministério de louvor, podemos fazer sem o poder do Espírito? O que nós, equipe de jovens, podemos fazer sem o poder do Espírito? O que nós, como igreja, podemos fazer sem o poder do Espírito? Nada! Nós podemos nos encontrar semanalmente, podemos comer junto, cantar junto, bater palma junto, sem o poder, a presença, a direção do Espírito Santo na nossa vida, não somos nada, não fazemos nada. Somos um clube social, uma equipe de amigos, uma família para pertencer, mas não somos igreja. Não queira viver sem o Espírito Santo, e não ache que viver com o Espírito é buscar Ele de domingo em domingo. O Espírito nós buscamos em todo instante, a todo tempo, a todo dia, no carro, em casa, no trabalho, na escola, e onde você estiver, Ele está com você. Não tente viver o Evangelho sem o Espírito Santo, querido. A boa notícia é que esse rei é aquele que tem o Espírito e é aquele que distribui o Espírito ao seu povo. Lembra? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, a presença do Espírito não é privilégio de alguns. Na nova aliança, a presença do Espírito é privilégio dos cristãos. Ele é aquele que distribui o Espírito Santo. Sem o Espírito nós podemos ter religiosidade, cerimônias, agenda, aparência, mas somente no Espírito e com o Espírito Santo nós podemos viver o verdadeiro Evangelho. O Espírito desce sobre Jesus Cristo e a pergunta é: seja sincero, avalie a sua vida, e você tem frutos de alguém que tem o Espírito Santo? Porque se isso ainda não aconteceu com você, citando o que Jesus disse para Nicodemos, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Se isso não aconteceu com você, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. A boa notícia do Evangelho é que Deus já inaugurou a nova criação, e ela não consiste de regrinhas, mas de uma vida no Espírito, com o Espírito. Porque o Espírito faz em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós somos incapazes de fazer. O Espírito que um dia desceu sobre Jesus Cristo, também desce sobre o seu povo. Não tente viver sem o Espírito Santo. Feche os seus olhos por alguns segundos aí. Peça para Ele: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, Espírito Santo. Talvez você não sabe ainda. Será que eu nasci de novo? Será que eu tenho o Espírito de Deus? Não estou perguntando se você é religioso, se você tem uma religião. Não estou perguntando se você vai ao culto, se você participa da igreja. Não é essa a pergunta, se você tem um cargo. Não é isso. A pergunta é: você tem o Espírito de Deus? Ele habita no seu coração. Ele guia a sua vida, Ele guia as suas decisões. Ou nas palavras que nós escutamos aqui quinta-feira, você nem sabe o que é isso, você já deixou para trás há muito tempo. Não tente viver o Evangelho sem Ele, querido.
Não tente servir sem Ele, não tente liderar sem Ele, não tente viver sem Ele. Precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo de Deus. Essa semana, essa que eu estou falando com vocês, que hoje tem umas 2 semanas que eu estou lendo, preparando e mexendo a semana inteira. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Espírito Santo de Deus me ajuda. Espírito de Deus me socorre. Espírito de Deus me socorre. Espírito de Deus me capacita. Espírito de Deus fala através da minha vida. Eu posso morrer de estudar. Sem o Espírito Santo de Deus, não fazemos nada. Eu sei que eu preciso dele, e eu sei mais do que eu preciso dele, que eu não vou oferecer em nome de Jesus, nunca quero oferecer, tem que mudar a palavra, para uma palavra rala, para uma palavra superficial, para ver se agrada. Não, eu não sou assim, jamais serei assim. Eu preciso do Espírito Santo, 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 para que ele use você, para que ele fale com você, para que ele fale comigo, para que ele abra o seu coração. Você precisa, o Evangelho, querido, não é entendido meramente, o Evangelho é revelado, você precisa do Espírito Santo fazer assim, ó, a escama cai, e você entende, o iletrado entende, o pescador entendia, o cego via, mas aqueles muito inteligentes não entendem, porque não é aqui, é o Espírito Santo. Você precisa do Espírito de Deus. Não tente viver o Evangelho sem o Espírito de Deus. Terceiro, tenha em Cristo seu modelo, seu refúgio, seu consolo. Cristo, o homem perfeito, que vai para o deserto, que é tentado, e ele não é tentado como nós somos, ele foi tentado a um ponto que nós nunca chegamos. Porque nós cedemos, de 1 a 10, nós chegamos no 3, no 4, Cristo foi a tentação máxima e não cedeu. Ele é o seu modelo não é aquele que peca e pede perdão, o nosso modelo é aquele que não pecou. Pastor, como que eu faço? Clama, porque ele pode socorrer você. Tiago 4,7, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós outros. O diabo bater na porta da sua casa, bater no seu telefone, te oferecendo o que não presta, sujeitai-vos a Deus, se submeta a ele, resista ao diabo e ele fugirá de vós outros. Amo o texto de Judas 24, amo de paixão. Pastor, Judas está na sua Bíblia? Não é o Judas que traiu Jesus, é o Judas irmão de Jesus. Judas 24, ele é poderoso, o Deus que é poderoso para vos livrar dos tropeços, aquele que é poderoso para protegê-los de... Fala para a pessoa que está falando, tem alguém que é poderoso demais. Ele é tão poderoso que ele te protege para não tropeçar. Quantos de nós achamos que ele só resolve quando estamos caídos? Não, ele te resolve antes, para você não precisar cair. Para de ceder à tentação. Deus te fortalece, querido. Deus nos fortalece para viver uma vida santa. O problema é que nosso tanque está vazio. A gente se enche do mundo e se esvazia de Deus. Um culto na semana não vai encher a sua vida espiritual. Nós temos o pão nosso, fala assim, o pão nosso de cada dia, é todo dia. Se você vier ao culto seco, querido, pode não fazer diferença em você, mas se você já vier transbordando, você vai transbordar em quem está do seu lado. Ele é o nosso modelo, mas ele também é o nosso refúgio. Quando o tentador se aproximar, corra para Cristo, querido. Encontre abrigo em Jesus Cristo. Tem aquela historinha, acho que vocês já escutaram, da mulher que apanhava do diabo.
Uma história. E ela apanhava do diabo e não aguentava mais apanhar. O diabo batia na porta da casa dela e entrava, espancava ela. Mas o dia ela encontrou a Cristo. Ela chamou Jesus Cristo para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. O dia que o diabo chegou, ela deu de cara com Jesus na porta e sumiu vazado. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Corra para Cristo. E se o tentador te derrubar, porque às vezes ele nos derruba. Se ele te der uma rasteira na vida, se ele te levar a cair, se arrependa e busque a misericórdia do Filho de Deus. Esse texto é fantástico porque ele nos mostra o que nós não somos. Na Bíblia tem duas pessoas que são chamadas filhos de Deus de maneira direta. Primeiro, Adão. Vai ler a genealogia lá em Lucas. Quando chega em Adão, está escrito Adão, filho de Deus. Segundo, Jesus Cristo. Adão perdeu esse lugar. O pecado o tirou de lá. É por isso que João vai dizer que ele é o filho unigênito. Pastor, eu não sou filho. Você se tornou filho, mas não era. Segunda coisa, nós não somos agradáveis a Deus. Não somos. Fala com a pessoa que está, você não é agradável a Deus. Não é mesmo. Sabe como é que você se torna agradável a Deus? Quando você está em Cristo. Aí o Pai olha para você e não vê você, vê Cristo na sua vida. Esse é o meu filho amado. Nem você agora tem prazer. Não somos agradáveis a Deus. Pisamos muito na bola. Mas tem alguém, o Filho amado e perfeito, que o Pai pode dizer, esse é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Aí ele diz para você assim, vem fazer parte. Deixa eu colocar minha justiça sobre você. Deixa eu colocar os meus méritos sobre você. Deixa eu colocar as minhas obras sobre você. Deixa eu te dar o meu nome. Vem fazer parte. Quarto lugar, não deixe o ambiente ou as circunstâncias definirem quem você é. A Bíblia nos mostra Adão caindo no jardim, Jesus Cristo vencendo o deserto. A dura verdade da Bíblia é que o cristão não é fruto do meio, ele vence o meio. Sabe o que significa? Pare de dar desculpa. Sabe o que é, pastor? Você não sabe onde é que eu vivo, sabe? Adão caiu no jardim, Jesus venceu no deserto. Você não sabe de que família eu venho, não interessa. Você não é fruto do meio. Nós definimos o meio, para bem ou para mal. Alguns séculos atrás, quando surge o iluminismo, o cientificismo, eles vão dizer que o homem é uma folha em branco, que o meio é quem corrompe o homem. Pegue, querido, 10 crianças, 5 homens, 5 mulheres, crianças de colo, coloque elas em um lugar assistidas para que possam sobreviver, sem qualquer influência do meio externo, olhe daqui 20 anos, se será uma sociedade perfeita, será uma sociedade perdida, porque o meio é fruto do homem, e não é o homem que é fruto do meio. Paulo vai dizer em Timóteo, os últimos dias serão maus, porque os homens são maus. Mas se você for luz, se você for sal, você vai influenciar o meio. Adão cai no jardim, Jesus vence no deserto, os contextos, a geografia não define você, não é Carmo Paranaíba que define você, não é Patos de Minas que define você, não é isso, querido, que define você. Com alguém ainda mais perto, eu sempre comento, uma das coisas que eu mais sinto falta em Patos de Minas é a minha casa, a que eu mais sinto falta, e cada vez que eu vou lá, dói. Mas eu me lembro que lá não é a minha casa.
porque eu sou um homem sem casa, até que eu encontre a minha pátria. Não interessa a cidade, não é o ambiente, não é o contexto que define você. Não é o contexto que define você. Não são suas obras. Jesus escuta por 2 vezes, leia a Bíblia, 2 vezes o Pai diz para ele: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Primeira vez, batismo, lemos. Segunda vez, Monte da Transfiguração, prestes a crucificar, a semana das dores, prestes à crucificação de Jesus. O que que Deus está ensinando para mim e para você? Filho de Deus não é daquilo que você faz. Jesus não tinha operado nenhum milagre, Jesus não tinha curado ninguém, mas o Pai está dizendo: você não é meu filho pelo que você faz, você é meu filho porque você é. Aí, Mateus 17, Marcos capítulo 9, semana da transfiguração, Jesus está no monte, prestes a encarar a semana mais difícil da sua vida, onde ele vai sofrer, apanhar, ser humilhado, ser crucificado. Dona Neuza, o Pai diz para ele assim: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não interessa o que virá, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você vai chorar, mas você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Vão te humilhar, mas você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você vai morrer na cruz, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Para de negociar sua filiação por causa de um extrato, por causa de condição bancária, por causa de situações da vida. Isso não define quem você é. Tem gente que se sente filho de Deus quando está tudo bem, e o dia que está mal não somos, não? A triste realidade da Bíblia é que só tem 2 pais. 1 de João 3,3, depois 3 em diante, depois pode ler. 2 famílias, família do diabo, família de Jesus. Você precisa escolher de qual que você faz parte. Eu sou neutro, não existe o neutro. Vai ler 1 de João 3, chega em casa, vai ler 2 famílias, 2 pais, 2 comportamentos, 2 parentelas, 2 comportamentos. Você vai ler e vai fazer um retrato. Eu estou igual. É simples, simples assim. Não deixe as circunstâncias definirem você. 5º, alegre-se. E eu quero falar de novo: alegre-se. O rei desceu. Falei semana passada, o rei chegou. Hoje quero usar: o rei desceu. Eu lendo essa semana, esse texto me marcou, e eu preparando, eu comecei a chorar. Isaías 64:1, abre aí na sua Bíblia. Isaías 64:1. Eu li aqui, acho que quinta ou sexta-feira, eu comecei o culto com ele. Eu fiquei o dia inteiro carregado com esse texto, com Isaías 64:1. O texto de Isaías 64:1 faz parte de uma oração de Isaías. Depois você pode ler. Começa lá no capítulo 63 e vai por afora no capítulo 64. Isaías está orando. E Isaías está orando assim: Senhor, volta. Senhor, até quando? Senhor, volta. Aí no 64:1 Isaías exclama: ah, se rompesse os céus e descesses. Sabe o que Isaías está lembrando? Do que Deus fez lá no passado. Isaías está falando assim: quem dera o Senhor fizesse mais uma vez o que o Senhor fez no passado. Quem dera o Senhor estivesse presente mais uma vez. A boa notícia do Evangelho é que o céu se rasgou, e Deus diz assim, está escrito em Marcos, nós lemos lá: Jesus viu o céu se abrir, Jesus viu o céu se rasgar, e alguém dizer: esse é o meu filho. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que Deus já nos deu no Filho. Lembro de inúmeras vezes de alguém citando Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E alguém vai dizer para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você essa semana. Não é isso que o Evangelho prega. Paulo está citando Isaías: nem olhos viram. Isaías está contemplando algo, e ele fala: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado 750 anos antes de Cristo. Agora chegou.
O que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou o coração humano, é que o próprio Deus iria deixar os céus, habitar entre nós e assumir a nossa culpa, os nossos pecados, morrer na cruz por nós, pecadores, desprezíveis como somos, nos amar de maneira tão maravilhosa. Querido, não tem nada melhor do que isso. Nada melhor do que isso. Você não precisa esperar outro, você não precisa bater em outra porta. Tem um ditado: todos os caminhos levam a Roma, mas eu quero te dizer que nem todos os caminhos levam ao céu. Para o céu só tem um caminho, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Para a presença de Deus só tem um caminho, e o caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você se pergunte: pastor, o senhor está falando que o reino chegou, por que o diabo está solto ainda aí, trabalhando, dando trabalho? Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, vamos chegar lá quando ele vai falar das parábolas do reino. Ele vai mostrar que o reino não vem de uma vez. O reino começa como uma hortaliça, que vai crescendo, até se tornar uma árvore grande, que enche toda a terra. Lembra da visão de Daniel? Nabucodonosor, aquela estátua imensa, e aí ele vê uma pedrinha saindo sem auxílio de mãos que destrói a estátua. Nabucodonosor fica doido da cabeça, que loucura é essa? Daniel vai lá, vai interpretar: Nabucodonosor, a grande estátua, a cabeça de ouro é você, mas depois de você virão outros reis, e quando chegar o quarto reino, Deus suscitará um novo reino sem auxílio de mãos, que vai destruir todos os reinos dos homens. É um reino que dura para sempre. Esse rei já chegou, esse reino já está inaugurado, ainda que não consumado. Pastor, cadê ele? Perguntaram para Jesus: cadê o reino? Ele falou assim: o reino não vem com visível aparência, o reino está dentro de vocês. Querido, esse rei está aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e se render a Ele nessa noite. Talvez você tenha vivido a sua vida no isolamento. Ele te chama para se relacionar com Ele. Essa trindade santa, generosa, graciosa e maravilhosa nos criou e nos convida a participar dessa comunidade de amor, a desfrutarmos dele e uns dos outros. Talvez você que está aqui tenha se conformado em viver um evangelho talvez raso, talvez superficial. Eu quero te dizer que não tem como viver o evangelho sem a presença do Espírito, sem o poder do Espírito, sem a direção do Espírito. Peça para o Espírito Santo habitar o seu coração nessa noite. Se entregue a Ele, se arrependa. Talvez você tenha cedido às tentações de maneira tão fácil. Querido, nós temos um modelo de alguém que não cedeu, alguém que nos ajuda, que nos livra dos tropeços. Talvez você se encontre prostrado, derrubado, debaixo de acusação. Eu te convido a correr para Ele nessa noite, porque Ele te recebe e te perdoa. Ele não te aceita do jeito que você é. Talvez te disseram, não, Ele te aceita do jeito, não te aceita do jeito que Ele te aceita do jeito que você está, para ser do jeito que Ele quer que você seja. Se renda a Ele nessa noite. Talvez você tenha dado desculpas do ambiente, do contexto que você tem vivido, e usado isso como desculpa para os seus pecados, para a sua vida contrária a Deus. Talvez hoje Deus está te dando uma oportunidade de pedir perdão e te mostrando que não é o lugar que te define, não é um deserto que te define. Oh, querido, amém? Presta atenção aqui, por favor. Os desertos da vida normalmente não faz parte da nossa agenda, mas eles fazem parte da agenda de Deus.
texto diz que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o próprio Espírito de Deus. Eu amo o Evangelho, porque o Evangelho me mostra que Deus me ama mais do que as circunstâncias da minha vida. Talvez Deus te levou para um deserto, você está se perguntando por quê? Por quê? Porque Ele ama mais você do que as circunstâncias que você vivia. Volte para Ele hoje. Ele levou ele para o deserto, não foi para ele perder lá, foi para ele sair de lá vitorioso. Vitorioso. Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos encerrar cantando o refrão. O Ziel está. Vamos lá? Vitorioso és, na tempestade está teu nome. Os reinos em vão, teu trono assim. Veu é. Você pode aplaudir Ele, você pode glorificar Ele. Aplauda bem forte aquele que venceu, o Deus prometido, o Deus aprovado, o Deus que foi levado para ser tentado, mas voltou vitorioso, 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 vitorioso. Não há ninguém como Ele, tão grande, tão grande. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. Amém, queridos? Graças a Deus. Queridos, hoje é o nosso último culto de domingo às 19 horas.